Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre um atacante do futebol português voltando para o Cruzeiro. Será que chega uma peça para ser importante no elenco do Seabra, que conhece, né, o jogador muito bem? Vou comentar aqui com vocês. Além disso, com a chegada do Caio Jorge, o Cruzeiro ainda vai buscar mais reforços para o ataque. Quais são, né, na minha opinião, as opções que o Cruzeiro poderia ter nesse setor? E, precisa de um ponta direita, um ponta esquerda, mais um centroavante, por exemplo. Vou comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Mina, que tem uma reunião marcada com o Cruzeiro nessa temporada. Sim, né, como que a opção de centroavante mais o defensor também é uma das prioridades para o Cruzeiro definir no decorrer dessa semana. E um lateral esquerdo que pertence, pertence ao Cruzeiro, que vive uma fase muito interessante lá no futebol português. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com sua ajuda para chegarmos a esse próximo objetivo aqui no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo, aproveite para deixar seu like, se inscrever. Certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando primeiramente com vocês sobre o Alexandre Matos. Eu vou deixar essa matéria aqui, lá do Globo Esporte e do Conexão Cruzeiro. Além de Caio Jorge, o departamento de futebol do Cruzeiro, o Alexandre Matos ainda busca mais 2 nomes, pelo menos, para o setor ofensivo. E também essa outra informação aqui, vou deixar as duas, que nessa semana, entre quinta e quarta-feira, o Alexandre Matos tem uma reunião agendada, com os representantes do Mina e o zagueiro, então, para ter essa negociação e chegar no Cruzeiro em meados de julho. Aqui, a expectativa é de que o Matos mostre o projeto esportivo do clube para a sequência da temporada e também dos próximos anos. O desejo de Pedro Lourenço de montar uma equipe competitiva pode ser usado como atrativo, e a relação entre as partes é também o grande trunfo para o avanço do acerto do colombiano, que tem interesse de outros clubes brasileiros. Uma das especulações é o Botafogo para essa temporada, mas o Cruzeiro bem na frente, igual o Caio Jorge, realmente é o time que aparece na frente pelo Mina nesse momento. Falando aqui sobre o Mina e depois dos atacantes, o Alexandre Matos tem uma boa relação porque foi ele que trouxe o zagueiro colombiano da equipe da Colômbia, que eu esqueci agora, acho que foi o Atlético Nacional, para o Palmeiras. E aí no Palmeiras ele ficou menos de um ano e foi vendido com um valor absurdo para o Barcelona, que aí o Alexandre Matos já tinha uma boa relação com seus representantes e com o próprio Mina desde aquela época, que ele já sabe, o Alexandre Matos não me trouxe com uma furada no Palmeiras, foi muito bom para o desempenho dele e valorização para ir jogar no Barcelona. E aí poderia ter essa volta para a sequência da temporada. Gosto muito do jogador, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 5 de junho, mas até agora não foi confirmado nada, um avanço ou outro time interessado, não é isso. Vale lembrar que o Mina, se realmente for voltar para o Brasil, o maior interessado e a maior chance dele é de vir jogar no Cruzeiro mesmo. Não que seja o único interessado ou que está muito fácil, não. Mas se não aparecer nada de primeira divisão de futebol espanhol, inglês, italiano, ou vamos colocar assim um grande time, da Holanda, por exemplo, aí o Cruzeiro tem uma grande chance de acabar levando o zagueiro de 29 anos, que foi bom porque essa temporada ele voltou a jogar com frequência. Foram um total 20 jogos, 2 gols marcados, do final do ano passado para cá. É algo que ele não vinha tendo há um bom tempo, jogando com frequência, Então acho que foi interessante. Sobre essa questão também de outros 2 nomes para o setor ofensivo. Na minha opinião, tendo aí o Caio Jorge e o Dineno, se ele for voltar ainda nessa temporada, o Cruzeiro está bem servido de centroavante. E aí, se for mais 2 nomes para o setor ofensivo, na minha opinião, seria um ponta direita, que o Cruzeiro precisa, e um meia de criação, É claro, pode ser que esses 2 jogadores ofensivos pode ser sem considerar um meia ofensivo, Vamos colocar assim. Mas na minha opinião, poderia ser um ponta direita, com toda certeza, e um meia de criação, na minha opinião. Ou, dependendo, pode ser mais um centroavante e um ponta direita. Poderia ser também. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso. Dependendo, um meia de criação para ser reserva, gente? Porque o Matheus Pereira vai assumir esse setor, titular, beleza? Centroavante, vamos colocar ali o Caio Jorge. O Dineno, se ele voltar a tempo, vai ser uma opção. Se não, vai ser o Rafa Silva, ou trazer mais um, se o Dineno for ficar fora para o decorrer da temporada. E, na minha opinião, um ponta direita reserva também. Um ponta direita para chegar a ser titular. Na minha opinião, falta bastante. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer dessa primeira parte do vídeo e essa chegada também do Mina, que pode acontecer nas próximas horas. Antes de dar sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Esportiva VIP, nova patrocinadora aqui do canal, que eu quero mostrar as cotações para esse próximo jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar um depósito mínimo a partir de R$1, então depositou R$1, você já pode começar a apostar, e 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$600, Então vamos aqui nos jogos da Série A. Engraçado que o Cuiabá vai jogar 2 vezes até esse jogo contra o Cruzeiro, Contra o Vitória, contra o Criciúma, em jogos atrasados. E tá aqui, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogando em casa, uma vitória pagando 1,47. Então você pode colocar aqui, por exemplo,
Acho que o Cruzeiro vai ganhar essa partida, ó. Tô com um saldo aqui de R$150. Vamos apostar um valor aqui, ó, R$25, por exemplo, que o Cruzeiro vai vencer. Caso realmente aconteça, voltaria aí então R$36,75. Vamos finalizar aqui a aposta então, ó, aqui, ó, R$25 no bilhete, R$36,75 caso o Cruzeiro vença esse duelo. Gustavo, tem alguma outra opção de aposta também nesse jogo? Tem. Você pode, por exemplo, colocar que vai ter empate nesse duelo, que o Cuiabá, por exemplo, for vencer, também está com uma cotação altíssima. Opção também de gols, ó, eu acho que o Cruzeiro vai vencer por mais, vai ter mais de 2 gols no jogo, né? E o Cruzeiro vencer ainda, ó. Você pode apostar com essa opção aqui, voltaria então a uma odd bem mais interessante. Para você começar na esportiva, o link vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Lembrando que vai ter vários outros jogos também, principalmente de amistosos, né, internacionais. Por exemplo, aqui é bem fácil o site de mexer, ó. Tá aqui os jogos da França e Luxemburgo, tem um jogo do Brasil e México, tem um próximo amistoso também do Brasil disponível aqui lá na plataforma. Fica de olho que essa semana tá tendo vários jogos, né, e amistosos internacionais. O link da esportiva tá aqui embaixo então para vocês. Bom, mais uma informação aqui que temos para vocês é essa aqui, ó, lá do portal O Site no Ataque, que tá aqui, ó, o Stênio de volta ao Cruzeiro por empréstimo pelo AVS e terá o futuro definido pelo clube nos próximos dias. O time português não exerceu a cláusula de prioridade de compra que chegará ao Brasil nesta quarta-feira. Então o ponta, né, voltando aí do futebol português, uma posição que o Cruzeiro precisa, que é a ponta direita, mas bem difícil, né, de ver esse cenário do Stênio tendo mais espaço aqui no Cruzeiro. Foi emprestado em julho do ano passado, ficou aí basicamente, né, uma temporada no futebol europeu, foi muito mais reserva do que titular, jogando a segunda divisão do futebol português. 18 jogos, 1 gol e 1 assistência. Vale lembrar que no ano passado ele tinha até tido algum espaço pela equipe do Cruzeiro. Foram 20 jogos, melhor dizendo, nenhum gol, nenhum passe. Já tinha jogado em 2022 na Série B, que ele marca gols contra a Tombense e contra o Bahia. 5 jogos, 2 gols, na época voltando do Torino, da Itália, no time de base. E aí, pô, ele viveu uma fase interessante na Série B. Início do ano passado também foi convocado para o Sul-Americano com a seleção brasileira. Uma pena que ele acabou sofrendo, né, uma lesão, se eu não estiver enganado. E aí, quando ele voltou, teve essa sequência de 20 jogos e emprestado para o futebol português. Não acho um jogador ruim, acho que tem muito potencial ainda. Foi emprestado para o futebol português, não deu certo, segunda divisão, tem que rescindir e vida que segue. Não, eu acho que o Cruzeiro ainda tem um vínculo longo com ele, então não diria que vai ser uma opção para ser titular ou complemento de elenco. Eu acho que não, acho que o Stênio vai voltar a ser emprestado, seja para um clube da Série A ou, por exemplo, um time da Série B do Campeonato Brasileiro, para ele ter mais recorrência, né? Melhor é ser emprestado para um time da Série B que ele vai ser titular, do que emprestar ele para a base do Torino, né? Como foi, ou para um time da segunda divisão do futebol português. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também, o que você tem a dizer sobre o Stênio. Fez seus primeiros jogos no profissional quando tinha apenas 17 anos, em 2020, na Série B. Lembro de um jogo dele, ele e o Maurício, né, contra o Figueirense. Meu Deus, como o tempo passa. Lá no estádio deles, né, na ressacada, é isso. E, cara, fez uma boa partida, depois teve uma sequência de lesões e muito recorrente ele mesmo na seleção brasileira de base. Deixa aqui a sua opinião aí embaixo nos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Matheus Pereira, e não o meia do Cruzeiro, e sim o lateral esquerdo. Vocês lembram dele? Jogador então que está com 23 anos de idade, jogando lá no futebol português pelo Vizela, e tem vivido uma fase bem interessante. O Vizela, que jogou a primeira divisão, manteve na Série A do futebol português 36 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências, ou seja, um lateral que tem participado bastante da parte ofensiva, né? E realmente chama muita atenção. Ele foi para o futebol português, não rendeu nada para o Cruzeiro no meio de 2022. O Cruzeiro já estava ali com, vocês lembram, né, do o Rafael Silva, é isso? Rafael Santos, lateral esquerdo, começa a temporada como titular, acho que ele tinha 7 assistências só no Campeonato Mineiro, e aí na Série B assume o Matheus Bidu em 2022. E aí o Matheus Pereira foi emprestado para o Guarani, lá de São Paulo, na Série B e no Campeonato Paulista, 3 gols em 26 jogos. E acabou então que o Cruzeiro recebeu essa proposta do Vizela e não teve compensação financeira, pelo que nós sabemos, mas o Cruzeiro ficou com um percentual de uma venda futura. Não sabemos se é 10%, 15%, 20%, 25%, não sabemos, mas na minha opinião, como ele tinha contrato com o Cruzeiro, estava bem no Guarani e era só de empréstimo, o Cruzeiro deve ter mantido pelo menos 20% de uma venda futura, né? E a primeira temporada dele foi bem, ele chegou na metade do ano, 26 jogos, 1 gol e 3 assistências, jogou ali revezando na titularidade, não foi titular absoluto, mas nessa temporada sim, né? Com um desempenho bem interessante, inclusive é um dos jogadores mais queridos lá do Vizela, depois dessa última temporada. Nos últimos jogos ainda marcou 1 gol e 1 assistência para completar o ano com o pé direito, né? Ainda não tem um valor de mercado, nossa, absurdo, tanto que os sites colocam ele com um valor próximo de 4 ou 5 milhões de reais,
Mas na minha opinião, por ser um brasileiro se destacando, né, na primeira divisão de Portugal, para ele receber uma proposta do Benfica, do Porto, é daqui para ali. E aí com 23 anos, se ele vai para um Porto, por exemplo, ou daqui 2 anos ainda, 25, 26, a chance dele ser revendido ainda, né, no futuro é muito grande, e o Cruzeiro certamente tem um percentual bem interessante também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre o Matheus Pereira, se você lembra dele, né? Pelo Cruzeiro, então, eu lembro demais, 2020 foi bem, 2021, aquela Copa São Paulo dele de 2019 muito bem também, jogava com uma touca, um jogo, né, contra o Sport também, eu lembro demais. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador, sucesso aí pra ele. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo para vocês, o link da Esportiva VIP para você começar a apostar a partir de R$1 nesse próximo jogo do Cruzeiro, tem também esses duelos já amistosos internacionais, tá aqui na tela, e é isso, valeu galera.